Ok, já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. E olha só, a gente sabe que tem muitas pessoas com hábitos alimentares bem diferentes. Temos o vegano e o vegetariano como dois exemplos aí para a gente desvendar. Em Caxias, a gente foi saber de uma nutricionista qual é essa diferença entre o vegano e o vegetariano. Inclusive, eu fiquei sabendo que existem pelo menos 3 ou 4 tipos só de vegetarianos. A gente vai saber mais nessa reportagem. As pedagogas Thaís Cristina e Vânia Santos têm hábitos alimentares parecidos, praticamente sem restrição. Eu como de tudo. Comigo não funciona esse negócio de vegano, de vegetariano. Tem que ser de tudo. Comigo não tem. Aí que tipo assim, todo dia tem carne no seu almoço ou jantar? Praticamente. Ou é carne, ovos, frango, o que for eu tô comendo. Hoje você tem uma alimentação mais de fruta, amanhã você come uma massa com uma carne. Eu não levo assim a lida realmente só as verduras e as frutas, de tudo um pouco, né, o cardápio, né? Segunda a domingo, hoje você come um peixe, uma carne, um frango, né? Mas tem um público que gosta de uma comida diferenciada. Você sabe a diferença entre o vegano e o vegetariano? Quem explica é a nutricionista Valquíria Batista. Existem pelo menos 4 tipos de vegetarianos: vegetariano restrito, ovo-vegetariano, lacto-ovo-vegetariano e lacto-vegetariano. Eles não consomem nenhum tipo de carne, nem ovos, nem leite derivados, peixes ou frutos do mar. Aí a outra classificação é o lacto-ovo-vegetarianismo, que só consome leite, derivados do leite e ovos. Tem também a subclassificação do lacto-vegetarianismo, que é apenas o consumo de leite e derivados. E a última opção de vegetarianismo é o ovo-vegetarianismo, que é apenas o consumo de ovos. Não consome nenhum tipo de leite e derivados e nem carne, peixes ou frutos do mar. Já os veganos são mais radicais, segundo a nutricionista. Eles não consomem nenhum tipo de carne, frutos do mar ou peixes, e também nem leite e ovos. E a questão de vestimentas, roupas, sapatos ou cosméticos, eles também não utilizam nada que venha de origem animal. Em Caxias, esta empresa, inaugurada há 3 meses no bairro 13 dela, oferece várias opções em castanhas, farinhas e leite de amêndoa para veganos, além de outros públicos. A gente tem algumas opções, né? Tem as castanhas, né? Temos as sementes, tem algumas farinhas e aí eles podem estar vindo na loja e consumindo, normal. Os veganos e vegetarianos são públicos que representam um mercado importante no Brasil. Representa 14%, segundo a última pesquisa do Ibope de 2018, o que faz com que a cada dia a clientela para os nutricionistas só aumente. À medida que a pessoa for mudando seus hábitos alimentares, o organismo também vai se adaptando. Só que assim, tem que prestar muita atenção na alimentação. Tipo, você fazer uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, optar por vários tipos de verduras, leguminosas e cereais integrais no geral. Porém, em algumas situações, pode requerer também a suplementação de determinados nutrientes, que é muito importante nos alimentos de origem animal. Porque assim, na carne, o principal nutriente, né, vitamina B12, ferro e proteína de origem animal. Só que tem também proteína vegetais, que são de outros tipos de origem. E também tem nas frutas, leguminosas, as vitaminas que tem. Só que é em maior. Você vai precisar consumir grandes vegetais, por exemplo, para poder suprir a quantidade da carne, por exemplo. Porque em 100 gramas de carne contém maior quantidade dessas proteínas e dessas vitaminas do que nos vegetais. Muito bem, e agora a gente vai para a sala de entrevista. Hoje eu recebo 2 convidados, a Renata de Jesus, que é fisioterapeuta, e também o Rafael Oliveira. Ele é equitador e trabalham ali na Polícia Militar, principalmente dentro de um trabalho social muito importante. E a gente vai falar sobre a ecoterapia. Você sabe como funciona esse programa, esse projeto na realidade ali na Polícia Militar? Esse projeto é apoiado, ele é do governo do estado, mas apoiado pela Prefeitura Municipal de Caxias, que fornece aí as pessoas para trabalhar, né? Ou seja, os profissionais são bancados pelo município de Caxias. Vamos para a sala de entrevista conversar com eles.
Bem, na nossa sala de entrevista, hoje recebemos aqui 2 convidados para a gente falar sobre ecoterapia. Estou recebendo aqui o Rafael Oliveira, aqui do meu lado, que é equitador, e também a Renata de Jesus Araújo. Ela prefere Renata Araújo, que é fisioterapeuta, e ambos fazem parte de um projeto muito importante aqui na cidade de Caxias, que é da Polícia Militar, mas que tem uma parceria também com a Prefeitura de Caxias, a prefeitura que fornece os profissionais para a ecoterapia, esse projeto que funciona no 2º Batalhão de Polícia Militar em Caxias. Eu quero agradecer aqui a vocês por terem vindo aqui, atendido o nosso convite. Muito obrigado a todos. Beleza, a gente que agradece, na verdade, pela oportunidade que vocês estão dando, né? Abrindo as portas aí da emissora, a fim de que a gente possa melhor explanar a respeito da ecoterapia, que é um projeto inovador na cidade, né? A gente só tem aí 3 anos em ação. 3 aninhos, mas fazendo uma revolução já na cidade. Com certeza. Então a gente agradece a oportunidade de poder melhor repassar como é que funciona, como é que ocorre o projeto. Então a gente agradece o espaço. Ambos estão desde o começo? Você, Renata, desde o começo? Eu já estou com 1 ano lá. 1 ano, né? Ele é desde a primeira equipe. Isso, eu sou desde da primeira equipe, desde 2016, quando iniciou o projeto no quartel. E como é de onde surgiu a ideia de criar a ecoterapia em Caxias, né? Quem foi que teve a ideia? Surgiu a partir do próprio batalhão ou foi da necessidade das pessoas? Bom, a princípio, em 2016... uma praticante que hoje, ela foi nossa praticante, a Sara, os pais delas acabou nos procurando, né? Procurando o atual comandante, Coronel Rui, a fim de porque ela conhecia o projeto, só que em outro estado, né? E aí ela queria que ele conseguisse essa vaga para ela, pela questão dos estados, né? Estado do Maranhão e lá no Piauí, acabou que ele não tinha essa facilidade de acesso. Sim. Até que ele pensou que por que não colocar o projeto no próprio batalhão, cidade onde a Sara residia, né? E aí se iniciou o projeto e a gente está até hoje. Muito bem. A mim parece que com a chegada do comandante Márcio Silva, ele já tem também uma vivência com a ecoterapia. Ele também teve uma atuação importante no Estado com relação a esse trabalho? Isso, o Coronel Márcio ele foi um dos precursores da ecoterapia no Estado do Maranhão. Né? Em São Luís, ele foi um dos profissionais que instalaram a ecoterapia lá em São Luís. Então, ele foi um dos que deu o pontapé inicial para a ecoterapia. Muito bem. Inclusive, a gente manda aqui um abraço para o Coronel Márcio Silva, que inclusive autorizou a vinda de vocês aqui. A gente agradece muito. Em outro momento, ele deve também aqui passar no nosso programa também, falar um pouco da sua experiência, né? Porque ele também tem uma vasta experiência nessa área. Mas aí eu quero perguntar aqui logo para a Renata. Renata, com relação à ecoterapia, o que vem a ser a ecoterapia? É um método, é uma técnica? O que é isso? A ecoterapia ela é um método terapêutico que utiliza o cavalo como agente cinesiológico, ou seja, como agente de tratamento. E a equipe ela tem que ser interdisciplinar, ou seja, ela acumula vários profissionais, tanto fisioterapeutas, psicólogos, educadores físicos. E aqui vocês têm todos esses profissionais? Aqui nós temos fisioterapeuta, assistente social e somente pedagogo, equitador. O equitador, que é o principal. Exato. Nesse caso, já falando do profissional, então assim, eu queria que vocês falassem da importância, já que vocês dois estão aqui, por que é importante ter um fisioterapeuta e um equitador nesse profissional? Me parece que o equitador é a figura central dentro, ou não, ou todos têm um papel assim extremamente relevante dentro da... Na verdade, cada um possui um papel muito importante, né? O equitador, ele atua na forma de melhor selecionar o cavalo, né? De colocar o cavalo pronto para aquela prática, né? De melhor de selecionar o cavalo, né? Deixar o cavalo banhado, deixar o cavalo rasqueado, deixar o cavalo... É o cuidado geral com o cavalo. Acima de tudo, também, durante a prática, está guiando aquele cavalo. E também com relação à segurança, né? O equitador ele acaba
sendo ali o elo de segurança tanto da equipe quanto do cavalo e do praticante. Porque Hoje são quantos animais que vocês usam? atualmente a gente está com 3 animais. 3 animais, né? Então, por mais que sejam animais dóceis que a gente procura tratar, mas se trata de animais, né? Com certeza. Então, o instinto do animal a gente nunca consegue prever. Então, o equitador ele tem que sempre estar à frente, né, desse questionamento, né, e contribuir, de fato, também na segurança da equipe. E considerando, eu queria que você falasse da importância aí do fisioterapeuta, né, também. O fisioterapeuta, ele vai atuar principalmente nas disfunções físicas, né, do praticante. Mas, como uma equipe interdisciplinar, a gente não fica isolado apenas na parte física. Nós trabalhamos a parte pedagógica, nós trabalhamos a parte de inserção social. E tudo isso o fisioterapeuta também coordena na questão dos alongamentos. Nós temos o equitador que escolhe o cavalo, mas nós somos responsáveis por escolher se a gente vai usar uma manta ou uma sela. Para melhor atender o praticante. Nós somos responsáveis por fazer toda a parte física com o praticante, atividades que requerem movimentos, de auxiliar também o equitador. Vamos agora para o trote do cavalo, ou então vamos prender um pouquinho mais o passo, vamos fazer uma atividade com o cavalo em movimento com a criança. Então, tudo isso, nós como fisioterapeutas somos responsáveis por guiar o estímulo da criança, melhorando, já que o cavalo ali já dá muito estímulo à criança, a gente tenta melhorar este estímulo através das atividades que são passadas para elas. Hoje, que patologias assim vocês hoje atendem quantos? São umas 20 pessoas? Nós atendemos 30 crianças. 30 crianças, né, hoje. E assim, a gente vê que são patologias diferentes, né? Ou seja, como é que vocês lidam com isso, né? Seja para atender a todos, assim, e aí eu queria até depois um posicionamento seu, porque me parece que, dependendo do tipo, é um tipo de cavalo também, né? As patologias que hoje a gente acompanha, nós temos síndrome de Down, temos paralisia cerebral, temos também crianças com autismo, crianças com hiperatividade, crianças com déficit de atenção. Então, nós atendemos todas essas patologias. Síndrome de Angelman, que é conhecida como síndrome da boneca. Nós também temos uma praticante lá com nesse essa caso síndrome. Aí, qual é a característica? Assim, ela fica estática? Como é que é? A criança... Na síndrome da boneca. Né? A criança ela apresenta o tempo todo uma face feliz. Feliz, a carinha da boneca. O tempo todo, se ela está chorando, ela está sorrindo. Se ela está zangada, ela está sorrindo. Então, a face dela é o tempo todo com a mesma expressão. Não existe outra expressão a não ser essa. Assistimos também um paciente, a gente tem um praticante, que ele, além de PC, ele também tem microcefalia. Entendi. Então, a gente tenta abranger o máximo possível, lidar no máximo possível, mediante as limitações que nós enfrentamos durante o dia a dia, porque às vezes a criança chega animada, às vezes ela chega triste. Então, tudo isso o profissional ele tem que saber lidar. Inclusive, você falou aí que tem que controlar a parte da segurança. Eu fiquei pensando exatamente isso, porque você também tem que... É incontrolável a forma até como a criança vai agir, né? Ou seja, e você que está no controle ali do cavalo também precisa estar atento a controlar tanto o cavalo quanto a reação ali de uma criança. Exatamente. Nesse contexto, a gente acaba atuando também de forma, nessa questão da segurança, uma forma de tentar minimizar o impacto que o cavalo acaba causando, né? Sim. Às vezes um cavalo dá um espanto, às vezes, recentemente até aconteceu, né? No caso de soltar um rojão, estourar lá próximo do quartel, e o cavalo se espantou. Então, se nesse contexto o equitador também se espanta, se a equipe ela se espanta, consequentemente a criança acaba afetando, ela fica com medo. Entendi. Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente manteve a calma, o cavalo se espantou, beleza. A gente esperou ele acalmar, o cavalo acalmou e a gente fez a retirada de emergência a fim de minimizar, né, qualquer risco que a criança fosse ter. Mas acabou que o cavalo se acalmou, a gente voltou para a prática e estava tudo ok. Nesse caso, ela falou aqui que tem várias patologias, né? Então, precisa atender da síndrome de Down ao autismo, né? Você passando por várias outras. Mas como é que faz a questão do cavalo?
para cada uma dessas patologias é um tipo diferente de cavalo ou o passo vai mudar? Vocês só tem 3 cavalos, né? Vamos considerar que vocês têm 3 cavalos. O equitador consegue até mudar o tipo do passo do cavalo? Isso. A exemplo disso, a gente tem o cavalo quando ele está ao passo, né? Às vezes, a gente que conhece cavalo, não sei se já andou de cavalo. Poucas vezes. Poucas vezes. Não é minha praia. Quando a gente anda a cavalo, às vezes a gente nem percebe, o cavalo está só andando. É verdade. Mas quando com a ecoterapia, a gente desenvolve o quê? São 3 tipos ao passo, quando o cavalo está ao passo. Sim. São 3 tipos de etapa que o cavalo ele pode desenvolver. Ele pode transpistar, né? Que é quando a pata dianteira, a traseira, na verdade, ela passa da pata dianteira, né? Aquela passada. Ele pode sobrepistar, que é quando a pata traseira ela sobrepista a pata dianteira, e ele pode sobrepistar. Antepistar, sobrepistar e antepistar. Então, são essas 3 etapas que o cavalo faz. Aí, como você perguntou... Isso regula o tamanho do pasto? A gente regula. Se a gente quer transpistar, a gente bota o cavalo para andar mais rápido. Tá. Se a gente quer sobrepistar, a gente já coloca o cavalo para maneirar um pouco a passada. Então, de acordo com o que a gente vai puxando, a gente vai guiando, é que ele vai respondendo. Mas isso aí, essa regulação que vocês fazem aí no passo, isso vai depender do tipo de acompanhamento também da patologia? Porque a decisão é tanto do equitador quanto dos profissionais da área da saúde, o fisioterapeuta, no caso. O Rafael decidiu que nós vamos utilizar o cavalo que mais antepista. Sim. Né? Ou numa patologia tipo síndrome de Down. Aí ele mais antepista, então a gente vai utilizar ele. Aí eu tenho que conversar com o Rafael se aquela passada realmente vai dar o efeito terapêutico que nós queremos. Entendi. Então tudo é conversado. Aí o cavalo antepistando, numa patologia de síndrome de Down, tem que ser um terreno mais fixo, como se fosse asfalto. Sim. O asfalto seria melhor, asfalto ou concreto. Para um paciente. Ainda tem esse detalhe ainda. Isso. Ainda tem o tipo de terreno. Lá a gente tem os 3 tipos de terreno. A gente tem o asfalto, a gente tem a pissarra, né? E a gente tem a areia, que é lá no picadeiro que a gente faz. E como ela falou, a exemplo disso também tem o autista. O autista, geralmente, não em sua maioria, mas em grande parte, geralmente eles são crianças, são praticantes mais agitados, né? Sim. Então a gente acaba também oferecendo para ele cavalos também mais agitados, cavalos que desenvolvem mais ainda a passada, que é justamente para que eles consigam equilíbrio e de acordo com as práticas de ecoterapia ele venha se acalmar. No caso aí, há uma meta a ser alcançada, por exemplo, fazer a criança voltar a caminhar. Há uma meta assim ou é conforme... como é que é estabelecido assim essa? Na verdade. Ou é o ritmo mesmo da criança? Não, na verdade nós quando fazemos a avaliação, nós fisioterapeutas, nós perguntamos para as mães quais as queixas principais dela, ou seja, o meu filho tem síndrome de Down. Eu sou mãe, eu chego ao profissional e digo que eu gostaria muito que o meu filho tivesse controle de tronco. Então, a partir da queixa principal da mãe, nós iremos trabalhar para que a criança ela consiga ter aquele controle de tronco. É óbvio que o profissional fisioterapeuta ele pensa mais além. Eu quero que ela tenha controle de tronco, mas eu quero que ela tenha uma passada regular. Então, eu quero... Isso tudo a gente vai ganhando mediante a criança, tentando acompanhar o desenvolvimento da criança também, porque a gente não pode expor muito a criança a momentos assim que ela não consiga realizar, porque frustra. É verdade. Então, nós temos Vocês que acompanhar. Vocês também não criam muitas expectativas perante os pais também, né? Porque senão você vai frustrar também os pais, né? É antiético, na verdade. Trabalhando nós criarmos no desenvolvimento... nos pais... Não, seu filho chega lá um praticante que não caminha, seu filho vai andar. É antiético, eu não posso garantir, porque o meu tratamento ele não tem a garantia que sua criança vai andar. Até porque a ecoterapia ela é um método auxiliar às demais terapias que a criança desenvolve, né?
Então, ela não pode chegar, o pai ou o responsável... Ela não faz só isso, né? Ela não faz só isso. Então, ela faz uma natação, ou ela faz a fisioterapia propriamente dita. A clínica. Então, a ecoterapia em si, ela acaba sendo um método auxiliar que vai contribuir nas demais atividades que o praticante faz. É verdade, muito interessante. E assim, eu queria saber se nesse caso, claro que vocês não vão frustrar, né? A gente acabou de falar disso. Ninguém quer frustrar o pai, a expectativa que o pai criou a mãe. Mas eu queria também saber o lado dos pais, né? Porque a gente sabe que, às vezes, a evolução ou não da criança depende muito de como os pais se comportam. Isso. Porque a criança ela é muito reflexo dos pais, né? Ou seja, às vezes ela apresenta um medo que o pai também tem, ou a mãe. E aí eu queria saber de vocês, é possível dizer que os pais ajudam ou atrapalham no desenvolvimento da criança? Tanto ajuda quanto atrapalha. Às vezes a criança, por ter uma deficiência, alguma limitação, os pais acabam criando ela dentro de uma bolha, super protetores. Protegendo demais a criança. Protegendo demais. Então, quando ela chega num ambiente aberto, onde você utiliza o cavalo, um animal bruto... E a criança nunca montou? A criança nunca montou, ela vai chegar lá, vai pegar no pelo. Então, todo aquele estímulo, às vezes, para ela, durante as atividades, ela quer chorar, porque em casa é assim, na hora que ela diz, não, pai, o pai tá, não, meu filho é especial, vou deixar ele aqui quietinho. Então, às vezes, durante as atividades, as crianças elas querem chorar justamente porque tem essa superproteção dos pais. E é importante deixar que ela viva aquele momento? E eu até entendo os pais, porque eu acho que se eu fosse mãe, eu também seria um pouco assim, né? Quem não seria? É importante compreender o papel deles, né? Como pais também, né? Mas, às vezes, é necessário que se solte um pouquinho a criança. Eu lembro que essa semana... Para isso está aí o serviço social que tem lá, né? Justamente. Essa semana chegou uma mãe que o filho dela, ele é autista e apresenta, assim... doenças neurológicas, né? Sim. Aí ela não trata ele como uma criança autista, não trata ele como uma criança especial. Ela chega para ele e conversa, olha, é assim, 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 como se fosse uma criança comum, normal. Exato. O menino brinca, ele pula, ele corre, ele faz tudo. E aí já tem pais Isso ajuda a criança, né? Ajuda. E já tem pais que não, que a criança levou uma queda, aí ali já fica medroso, já não solta mais a mão da criança. Aí a criança já tem medo de cair, porque caiu uma vez. Vem os medos dos pais, então não consegue mais realizar a caminhada sozinha por conta desse medo. Então é importante trabalhar esse lado psicológico também, né? Por isso que nós temos a assistente social. A assistente social, ela trabalha dentro da família. Sim. Tanto fazendo mais ou menos uma parte psicológica, já que a gente não tem, mas ela trabalha sabendo como que a família né, com a criança, como é o meio social da criança. Então, tudo isso, as nossas assistentes sociais fazem visitas e vão lá para descobrir, assim, o fundo da família. Para poder ajudar, né? O nosso tempo já está se esgotando, mas eu queria que vocês citassem pelo menos 2 casos, esses 2 minutinhos que restam para a gente, de pessoas, assim, casos bem relevantes assim que vocês consideram que houve um avanço bastante importante dentro lá do trabalho da ecoterapia, né? Pode começar pela Sara? A Sara, como ela foi a primeira praticante, então ela teve bastante ganho, principalmente na parte de fisioterapia. Justamente. A Sara, quando ela chegou, ela não tinha controle cervical. Ela é PC, paralisia cerebral. Então, ela ficava o tempo todo assim. Baixada, né? Isso. E ela não tinha controle cervical quando ela chegou na ecoterapia. Mediante a todas as terapias que foram feitas com ela, porque ela fazia terapias fora, e com o auxílio da ecoterapia, ela saiu da ecoterapia, a gente já conseguia colocar ela sentada. Olha aí. E ela não ficava assim quando ficava sentada, porque ela conseguiu ter controle de cervical. Ou seja, melhorou a postura. Melhorou a postura. Isso é no trabalho com o animal. Melhorou a respiração, porque tudo é intercalado. Se eu faço assim, eu não tenho uma boa respiração. Então, ela, além do controle cervical, ela teve melhora da respiração, melhora da postura e, com certeza, melhorou as atividades de vida diária dela. É verdade. Isso. Tem Acho que, num contexto geral, a gente pode abordar, assim, como um todo. Sim. Geralmente, todas as crianças elas chegam com certo receio, com medo. É verdade. A partir das demais práticas que a gente faz,
né, a criança ela consegue perder aquele medo. Né? Ela vai se soltando e, consequentemente, ela vai tendo ganhos. Não só na parte física, motora, mas também como na parte social. Ela acaba tendo uma melhor interação, tanto com os profissionais, como a família, e eu estava observando, e no ambiente teve externo. No dia da entrega lá de algumas premiações, né, certificados para colaboradores. Sim. Eu vi, inclusive tem uma criança autista, se não me falha a memória, que ele estava andando assim, interagindo, que não é comum assim a gente ver um autista interagindo daquela maneira. Eu achei muito interessante. Eu acredito até que foi por conta até do trabalho que vocês Isso foi uma característica, né? Também que a gente conseguiu desenvolver e perceber nele, né? Que ele também chegou uma criança meio retraída, não falava, né? Não falava, palavras. E aí ele acabou também tendo esse desenvolvimento. A gente já está fechando aqui, mas eu queria só saber assim, quanto tempo uma pessoa passa lá no programa, porque me parece que vocês fazem adições de pessoas o tempo inteiro. Até porque a gente já tem uma fila de espera, né? E aí acaba que esses pais, esses responsáveis acabam também querendo que seus filhos se insiram. Então a gente trabalha atualmente com uma meta de 2 anos. Sim. Que podem ser para mais ou para menos, dependendo do desenvolvimento daquele praticante. Muito bem. Muito obrigado aí por terem vindo. Muito obrigado, Renata. Precisando, estamos aqui para esclarecer mais dúvidas. Nós temos um Instagram também, queria deixar aqui, lá vamos fazer a parte da mídia. Foi não. Nós temos um Instagram. Ecoterapia? _2BPM. Tá. Está a gente coloca lá, né? Então, sigam, vejam como é o nosso trabalho. Ecoterapia, _ 2BPM. 2BPM. Isso. Lá a gente tem informações diárias, a gente posta fotos, a gente coloca dúvidas, questionamentos. Legal. Praticantes ou mães procuram também o Instagram até mesmo para conhecer melhor e ver como é que acontece o desenvolvimento da prática. Então, é só nos procurar tanto pelas redes sociais, no Instagram, como lá no quartel de Polícia Militar. Muito bem. Muito obrigado aqui ao Rafael Oliveira, equitador, e também a Renata Araújo, que é fisioterapeuta. Muito obrigado. E a gente volta já já.